Antes de eu dar minha opinião, cara, vamos ouvir uma especialista, né? Vamos ouvir a Ana Beatriz Barbosa sobre crianças psicopatas, né? Eu quero lembrar pra você o que é um psicopata. Psicopata é aquela pessoa que ela não tem a capacidade de sentir empatia, ela não tem a capacidade de sentir o sentimento de outro. E vou te dizer uma coisa, a gente estereotipa, né, os psicopatas como pessoas muito inteligentes, calculistas. Isso não é verdade, tá? Alguns realmente são inteligentes, eles combinam essa característica de inteligência com a característica de falta de empatia. Agora, grande parte dos psicopatas não tem essa característica de inteligência. Então eles são só pessoas sem nenhuma empatia, que fazem as coisas, inclusive, sem nenhum tipo de planejamento, tá? Vamos lá. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção. Só uma coisa, esse vídeo aqui tem mais de um ano, tá? Esse vídeo aqui tem quase 2 milhões de visualizações. Esse vídeo tem mais de um ano, não foi feito para este caso, tá? É que eu acho que cabe esse vídeo nesse momento. Tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica. Ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha pra uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim... E ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, tipo assim, olhar pra alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela faz a carinha de empatia, de um cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então a criança que tem essa predisposição pra firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então desde muito cedo, o que ocorre em volta dele, que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Eu não sei se vocês viram aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin. Sim, eu vi. Né? Então ali tá bem explicado isso. Então essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Eu atendi... Mas tem aquele do Macaulay Culkin, não tem? Do Anjo Mal? Exatamente. Esse filme eu assisti quando era criança, cara. Primeiro eu assisti o Meu Primeiro Amor, primeiro eu assisti Esqueceram de Mim, depois Meu Primeiro Amor, né, que você chora, dá spoiler que ele morre, e depois Anjo Mal, que ele é um menino malvado. E depois tem esse filme mais novo, que é Precisamos Falar sobre Kevin, é um bom filme, inclusive. A gente tem também. Ele é uma criança psicopata. Isso. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O Dexter. Sim. Aquele seria Dexter, o pai chega pra ele e fala, por que você matou o cachorro da vizinha? Porque o cachorro da vizinha parece morto. Aí ele chega, foi você, né, Dexter? Não foi. Não, por fim ele falou, foi você. Aí ele fala assim, não, porque a mamãe falava que ele latia demais. Aí ele fala, mas por que você fez? Porque eu queria ver ele sofrendo. Porque quando a criança, até 6 anos, ela não mente. Ela fala do prazer. Depois, na verdade, depois ele aprende a mentir. Porque ele sabe que não pode mais falar. Mas no início, a criança que tem essa predisposição, ela fala disso com muita naturalidade. Na verdade, ali, até os 8 anos, que a gente vai inserindo a criança no certo ou errado. Exatamente. Então aí dessa fase ele entende que é errado, então eu não posso fazer, então eu vou mentir se eu fizer. Mas Ele vai manipular para poder fazer escondido. Sim. Entendeu? Nesse sentido. Então o que acontece? Tudo vai depender do grau de psicopatia. Você tem psicopatia leve, moderado, grave. No grave não tem o que se faça. Então, deixa eu completar a pergunta dele, então. Porque, inclusive, o pessoal não entendeu o áudio, porque saiu meio baixo na TV. Então, o pessoal não conseguiu entender. Já vamos reforçar a pergunta que ele fez sobre como que os pais que identificam esses sinais de psicopatia na criança podem criar essa criança e, se bem criada, ela vai se tornar um adulto com responsabilidade afetiva ali com os outros adultos. Ou se isso vai sempre se sobrepor. Exato. Então, eu queria então completar a pergunta dele, porque você falou que tem-se por convenção dizer isso só depois dos 18 anos. Seria melhor, no teu entender, que pudesse fazer esse diagnóstico antes? Ou, porque assim... Antes dela responder, eu vou te dizer uma coisa. A gente tende a achar que sim, né? Não, claro que tem que fazer. Pô, se você tá vendo uma criança de, sei lá, 14 anos tem esse sintoma, o problema, cara, é assim. Aqui no Brasil a gente tem que pensar muito, né, velho? Porque o que vai sair de gente estereotipando criança, que faz qualquer moleque, você é um psicólogo. Então tem que tomar cuidado, cara. Sempre que lida com criança, tem que tomar cuidado redobrado, bicho. Ainda mais no Brasil. É o motivo para que isso não se faça antes, e se você acredita que seria melhor? O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade. Né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos, e outro entre 16 e 20. E nos homens lá pelos 50 de novo. Amiga! Lá pelos 50, por aí. Então, eu acho assim, que realmente existe isso. Mas isso vale para a grande maioria das pessoas, não muito para o psicopata. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão desde pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que a educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Por isso que nos países onde você, por exemplo, na Inglaterra, não se determina o crime pela idade. O que eles fazem? Teve um crime na Inglaterra que foram 2 meninos, um de 6, um de 8, roubaram um bebê de uma mãe que estava numa sorveteria, foi pegar sorvete pro filho mais novo, deixou o bebê com o filho mais novo. Eles chegaram, pegaram esse bebê, eles levaram pra trilha do trem e... Ah, não. Sim. Isso é um caso clássico que vocês vão achar. O que aconteceu? Quando eles foram pro juiz, né, chegou, o juiz quer saber se eles entendem que o que eles fizeram era uma coisa ruim e errada. E eles ainda estavam naquela fase de não saber mentir com tanta maestria. Por que vocês fizeram isso? Porque a gente queria ver um trem passar em cima de um bebê. Foi essa a resposta. Então, na Inglaterra, é determinado isso pelo grau da compreensão e pela gravidade do crime.
Tipo, crimes hediondos. Inimagináveis. É possível imaginar duas crianças, vamos pegar um bebezinho que a gente quer ver uma cena de um trem. É tão inimaginável que para o juiz, isso é uma coisa assim, é uma perversidade que só um psicopata pode fazer. Sim. E se ele sabe dizer se é certo ou errado, é porque ele tem condições. Tem discernimento. Tem discernimento. Então, ele pode ser classificado como psicopata. Eu, pessoalmente, assim, com crimes hediondos, eu sou a favor da emancipação compulsória pra crimes hediondos. Porque eu acho que não é outra coisa, sabe? Não é o roubar um chocolate, não é o, sabe? Quando chega nesse nível, precisa de um olhar mais atento. Certos crimes só um psicopata pode fazer. E também porque, assim, ó, se tem muito essa questão da idade, só que a gente esquece que aqui nesse sofá já sentaram pessoas que disseram pra gente assim, eu morava não sei onde, a minha infância foi muito diferente, quando eu cheguei na cidade, as pessoas viviam as pessoas com a minha idade, tinham outro tipo de infância. Então, a gente entende que uma pessoa de 12 anos que mora aqui é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora ali, que é diferente de uma pessoa de 12 anos que mora numa aldeia indígena, é diferente de uma criança de 12 anos que mora em grandes centros urbanos, é diferente. Então não adianta você pegar, não, uma criança com 12 anos não entende. Depende. Tudo tem um contexto cultural. E também dentro daquela cultura o que é certo e o que é errado. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que vem o traficante botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tiló. Ele foi queimar o corpo no pneu. Micro-ondas queimar o corpo no pneu pra não deixar vestígio de nada. Não consegui identificar. Né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa natural. Não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram. Quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer, com esse grau de tranquilidade. Sim. Uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Sim. Então, por exemplo, na Índia, não teve uma vez que um taxista estuprou uma turista sueca ou dinamarquesa? Ele foi morto em praça pública. Não tivemos mais nenhum caso de taxistas estuprando turistas. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% ser soltadinhos. Minha opinião, cara, é a seguinte. Eu acho que se é um adulto, é muito fácil. Você prende, você pune e beleza. Por se tratar de uma criança, cara, eu acho assim, está muito claro que isso é um indício, eu não quero, né, como a identidade da criança obviamente foi preservada, né? Não tô falando diretamente dessa criança, mas assim, no caso de uma criança que faz algo nesse nível, eu acho que o indício de psicopatia, ele tá muito latente, né? Quando você tinha 9 anos, você não tinha vontade de matar 25 animais. Você não tinha vontade de pegar um coelho e arremessar ele pela janela, depois arremessar outro, depois arremessar outro. Você pode até ter feito algum dia alguma brincadeira de mau gosto, se passou ali, sei lá, foi brincar com seu cachorro, brincou um pouco a mais, sua mãe te deu uma bronca, e você já entendia que aquilo era errado, mas você não tinha o ímpeto de ir lá e falar, eu quero ver esse animal sofrer, poxa, matei, agora eu quero outro, né? Você não ia numa inauguração do Dia das Crianças, no dia seguinte você vou invadir aqui pra matar esses animais. Então, pra mim, o indício tá muito claro. O que fazer nesse caso, cara? Eu acho que deveria ter uma medida absolutamente pesada, não de punição, porque como é que você vai punir um moleque de 9 anos? Mas de vigilância, cara. Porque se uma criança é naturalmente inconsequente, ela dá esse indício do que ela faz, e você deixa ela simplesmente sob a supervisão dos pais, que é humanamente impossível você olhar o teu filho 24 horas por dia, eu acho que tinha que ter sim um acompanhamento muito pesado até que ele se torne um adulto, né? E se aí ele cometer algum tipo de crime desse sentido, aí vai punir, né? Então assim, é foda, cara, é foda. Eu sei que esse caso é chocante, cara, eu preferi te trazer a notícia e reagir a um especialista do que sair falando besteira aqui, mas no final das contas, pra dar um pitaco, cara, minha opinião é que isso deveria ser tratado com muita rigidez. Muita rigidez mesmo, porque é o seguinte, cara, eu vou ser um pouco maquiavélico aqui. No caso de uma legislação branda, ou de uma consequência branda pra isso, você incentiva outras pessoas que não são psicopatas a cometerem outros crimes, não necessariamente de crueldade, mas crimes outros, já que você tem a sensação de impunidade. Enfim, é isso. Vídeo pesado, né? Mas fazer o quê? Era o tema do dia. Um abraço. Vamos questionar tudo.